Boa tarde. Começando aqui mais uma Bad Business para falar sobre negócios, sobre gestão. Com um profissional que tem uma trajetória em empresa familiar, o Lucas. Olá, Paola. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem? Vamos para mais uma live. Vamos lá. Tem de convidar o Lucas. Bom, vou deixar a apresentação depois do Lucas para você. Combinado. Mandei aqui o convite para ele. Opa. Eu não sei se comentou com ele para ele entrar aqui na live. Sim, acabei de enviar a live para ele também. Tá. Ver se ele já entrou. Ele já entrou. Acho que ele já está Agora aqui indo. o convite foi. Lucas, vamos ver aqui. Eu tô fazendo aqui o convite para ele, mas Ó, foi. agora deu. Oi, Olá, Agora sim. Oi, tudo tudo bom? bem? boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, então vamos dar início agora sim, efetivamente, a mais uma live de business. Hoje o nosso convidado super especial é o Lucas Schwank, que é empresário aí há mais de 10 anos. Começou sua trajetória empresarial nos negócios da família, hoje desenvolve uma empresa já sólida, sócio-diretor da FSK, no segmento de estruturas metálicas customizadas, com customização para o ramo eólico, né? E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória do Lucas, ouvir a experiência dele. Então, Lucas, muito obrigada pelo teu tempo. É um prazer conversar contigo hoje. Obrigado pelo convite. Bom, acho que eu comecei, em relação à história, né? Eu comecei, tem empresa familiar, né, fundada pelo meu avô, então, na época da escola, ainda entre o segundo e terceiro ano, eu fui fazer um estágio para entender como é que era e tal. E aí depois passei a trabalhar diretamente também, cursar engenharia mecânica, né? E aí fui trabalhar, fazer estágio lá na empresa. Então foi bem interessante, passei bem como trainee, né? Passei por todas as áreas, e aí fui aprendendo muita coisa e tinha também alguns exemplos, acho que tanto que eu enxergava, né? Do que fazer, do que não fazer, os efeitos, enfim, de cada condução. E aí em 2011, fui morar na Alemanha, e aí onde eu trabalhei na linha de produção mesmo da Liftcat, né, que é a empresa que eu represento hoje. E, e aí retornei final de 2012 com carta de recomendação, e aí foi logo, acho que em seguida, aí, um ano e meio depois, surgiu um projeto, né, aqui no Brasil para atender o ramo eólico, e foi aqui que nasceu a FSK, né? Então, começou a empresa, começamos do zero, montando equipe, desenvolvendo toda a parte de processos, enfim, qualificações, tudo que precisava para conseguir atender o ramo eólico. E foi uma jornada bem interessante. Tem sido, né? E aí eu tive um episódio, né, acho que foi 2000, deixa eu pensar, 2012, eu voltei. Eu acho que eu botei como mini bio ali, né, empresário, mas eu acho tão pouco resumir só a uma coisa, né? Mas enfim, eu sou apaixonado por música também, então eu queria fazer a música, mas aí eu tive contato com algumas outras formações e aí foi onde eu entendi também, eu falei, não, peraí, vamos organizar a casa, vamos pegar junto, né, a parte da empresa familiar e enxergar isso como uma oportunidade também de me desenvolver, de construir um caminho para eu conseguir daí fazer a transição para a música. E,
E aí passei a entender, acho que foi a primeira vez que eu tive contato um pouco mais próximo com o meu propósito. E aí dali foi desenvolvendo, né? Acho que a forma como eu olhava para a empresa, para as coisas que eu estava fazendo. E aí também foi lá que eu, enfim, prometi a mim mesmo que eu ia fazer uma formação, um curso, uma mentoria no mínimo por ano. Então, sigo nessa jornada já fazem 13 anos, 12. Ah, Lucas, é então, interessante porque tu comentou que, enfim, passou por todas as fases de uma empresa familiar. E depois, enfim, tu ficou fora, teve outra experiência e voltou para empreender no teu negócio, né? uhum, Tem muita gente que faz um caminho inverso. Primeiro empreende fora para depois se voltar para a empresa familiar. Que aprendizados dessa tua relação empresarial, familiar, tu leva pro teu novo negócio? sim. Hum, nossa, tem muitos, né? Eu acho que o principal para mim que ficou, né? Como a gente teve também uma gestão de má fé, né? Uma pessoa que foi contratada, então, e aí agiu de má fé e causou uma série de consequências, eu também entendi a importância de ter atenção a alguns controles e coisas que, em geral, eu acho que principalmente no Brasil não se dá tanta importância, né? Então, a parte de contabilidade, contratos, os processos, então ter isso realmente um olho nisso, eu acho que é fundamental. Foi um dos aprendizados que eu tive. E aí, obviamente, depois eu fui fazer a gestão financeira, né, que foi a minha formação, e aí ficou ainda mais evidente. E muita coisa de liderança mesmo. Então, porque, assim, o que eu pensei, né? Eu pensei, bom, eu preciso fazer desculpa a palavra, mas uma cagada muito grande para me tirar daqui de dentro. Então, eu também me permiti testar algumas coisas, como eu queria tomar uma iniciativa e ajudar a arrumar as coisas, ajeitar, né, começar a organizar, melhorar os processos. Eu comecei a tomar algumas ações, enfim, fazer algumas coisas e entender como que as pessoas reagiam da forma como eu falava também, como eu tentava abordar. Então, teve coisas que hoje em dia eu olho para trás e falo, nossa, mas que moda que foi inventar, né, a forma, mas enfim, tinha 20 e pouquinhos também, O então foi processo a de forma. aprendizado, né? Ainda bem que a gente olha para É, trás e pensa, poderia ter feito diferente, sinal que a gente evoluiu, né? Porque ficar, exato. olhar alguns anos para trás e dizer, não, foi tudo perfeito, tem É, algum problema aí de óbvio. desenvolvimento, eventualmente. Exato. Uhum. Então acho que foram esses, assim, fui testando, né? Eu falei, esse vai ser um laboratório legal também para eu tentar. Então, foi muito com relação a pessoas, né? De também entender a dinâmica e como conseguia desenvolver isso dentro da empresa. Então, e claro, e muitas coisas legais, os cuidados, a forma mais humana também de gestão que eu sempre enxerguei, né? Que acho que também vem do meu pai. Então, tem muita coisa que eu já absorvi e aí eu, enfim, trouxe para cá e eu fui fazendo algumas coisas do meu jeito, Foi né? uma boa escola. Sim, Eu achei interessante forjou. também de avaliar que tu está num ambiente mais seguro para tomar mais riscos, aprender mais rapidamente com isso, para depois poder aplicar no teu negócio o, o que foi bom, né? O que foi bom é Sim. uma boa experiência. Então foi uma bela numa escola. E mesmo, principalmente, eu diria as dificuldades. Eu acho que elas. Porque gerir uma empresa, né, e aí na época, depois a empresa estava em crise e tal, então assim, gerir uma empresa com dinheiro é muito fácil. Agora, gerir uma empresa que está passando por dificuldade financeira, aí tem que entregar, tem que negociar com o fornecedor, tem que fazer o negócio andar, tem que. Então, é uma dinâmica diferente, né? E aí, enfim, depois já passei por isso também na minha empresa, e... E mas. com a família, tá? Ter que gerir uma empresa em crise, em que as cadeiras são todas ocupadas por membros da família, e o quanto é difícil a gente fazer essa diferenciação, né? Tirar o Sim, papel. Começou com a empresa do teu avô, teu pai. Aqui nesse momento a gente não está falando de pai para filho, de neto para avô, a gente está falando como, né?
de iguais e trazer estratégias? Como foi como se deu essa dinâmica dentro da empresa para vocês? Exato. Para mim, na época foi bem difícil, né? Eu acho que porque eram três gerações, né? Então tinha algumas coisas que eu via que e aí depois, né? Quando eu fui comecei a fazer gestão financeira e aí eu fui para a parte do financeiro e eu tinha uma série de coisas que eu queria organizar, que eu queria ajustar, enxergando isso para melhorar fluxo de caixa, para melhorar algumas coisas. Isso mexe também na parte comercial de como que tu vai apresentar a proposta, as condições, de deixar, parar de aceitar alguns tipos de negócio, só que aí tinha também o meu avô ainda também estava junto, e aí era aquela cabeça de duas gerações atrás, onde existia uma negociação e algumas coisas muito mais informais, aí tinha coisas que, claro, era amigo, então uma vez eu quis mudar um processo de recebimento lá, e aí o dono lá não gostou, ele ligou direto no meu avô, mas assim, brabíssimo. Ah, porque como assim? Porque nunca fizeram. Eu fiz, bom, mas a gente precisa arrumar a casa, né? Então, foi interessante, foi bom. Eu acho que é difícil, né, trabalhar, então eu enxergo hoje que. Porque aí são muitos papéis que se misturam, né? Exato. E muitas. E querendo ou não, cada geração tem uma influência positiva no negócio, só que as demais gerações precisam dar abertura porque a outra tem a oferecer. Então, né, eu entendo que as gerações mais antigas têm uma questão de cultura, uma questão de operação que elas conhecem muito bem, mas a geração mais nova precisa ter espaço para trazer metodologias novas de gestão, né, metodologias novas de precificação, de tecnologia. Porque por mais que as coisas sejam cíclicas, mas se renovam, né? E eu acho que tem uma. E tu ter esses embates com membros da família, eu acho que embates no sentido de tentar negociar tudo isso e ter essas aberturas, eu acho que tem uma sutileza, uma sensibilidade muito maior, né? Sim, De ter sim. um cuidado de trazer tudo isso. É. É bem delicado porque aí, como são papéis que se misturam, então assim, quem está falando agora, né? E aí quando sai da empresa, pô, daqui a pouco uma conversa, não foi nada legal, uma situação que gerou um desconforto, aí sai da empresa, mas aí quem que está junto ali agora? É meu chefe, é meu pai, é o meu avô, é o fundador da empresa, então assim, realmente Não, e é é, complicado. e é difícil tu dissociar e dizer que o trabalho fica só na empresa, né? Eu acho que tem que ter Separar. muitos mecanismos. E eu acho que tu tem que ter mecanismo de governança mesmo. Então, assim, esse tema a gente vai Total. tratar numa reunião de É, conselho. Esse tema a gente vai discutir com uma consultoria. E aí proteger os elos familiares, mas isso não acontece por acaso, né? Ele acontece através de técnica, né? exato. Técnicas É. de discussões para um acordo de acionistas, técnicas de discussões de governança, e tu ir moldando os fóruns para que tu possa realmente ter essas discussões e tentar preservar o almoço de domingo, né? Uhum. Exato. Esse eu vejo como eu fiz a formação depois também de conselheiro, né? Participo de um conselho. Então, foi muito legal porque eu já tive a experiência de acompanhar uma empresa familiar é, fazendo esse processo. Então, os pais também estavam passando, né, estruturaram a governança e aí depois também passaram o bastão como seu para o filho. Mas foi muito interessante de ver o processo, e não só do filho, mas dos pais, principalmente eles que estavam participando, de também foi um desafio deles soltarem, né, e confiar, dizer, tá, tudo bem. E aí entra essa questão mesmo de ter ferramentas, ó, tu vai nos ligar só em tal situação, ter alguns questionários, né, enfim, ter alguns documentos que dá para sentar e conversar e falar, ó, agora não estamos falando de família, estamos aqui nós como do diretor, né, sei lá, o gerente comercial, ou seja, quem for fundador, aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da empresa, o cargo, né, então que a gente define? Responsabilidade, verdade. Tá, ok. Agora, como família. E também é inevitável que dentro da dinâmica familiar, se tem algumas mágoas, se tem algumas coisas, que isso também não influencie para dentro, né? Então, enfim, as coisas estão bem relacionadas. E, querendo ou não, também acho que a maior parte das empresas no Brasil são familiares, né? Elas são familiares, e é interessante que as empresas ainda têm uma visão de que a gente precisa falar de sucessão quando o fundador ele está
muito velho, quando ele quer se aposentar, ele já está cansado, mas a sucessão ela é uma estratégia que ela tem que ser pensada diariamente, né? Diariamente, quem é que eu vou preparar? Eu vou ter um membro familiar? Se eu vou, como é que vai ser o diálogo? Qual o papel que ele vai ter? Como é que ele galga outros papéis dentro da empresa? Então é algo dinâmico e É, que ele não pode ser olhado só lá na frente quando já está todo mundo cansado e não tem tempo para o sucessor se preparar, né? Porque também sim. é uma longa caminhada de preparação e formação. É, exato. Sim, e porque muitas vezes, como tem conversas que elas acabam não acontecendo, existe uma expectativa que talvez não necessariamente seja atendida do outro lado. Então, assim, ah, tá Claro. ali, mas e aí? A pessoa, ela quer suceder isso? Ela quer realmente abraçar e continuar? Então, também tem esses caminhos, né? Porque às vezes tem gente que segue, mas não para pensar assim, ah, tá, mas tem outro caminho, eu gostaria de seguir outro caminho, mas realmente acaba não refletindo, ou não parando para pensar e a fundo, né? Então, e tá tudo bem também. É, acho que é questão de consciência e entender, tá, eu quero, não quero, vai para outro, mas é um questionamento que quanto antes feito é melhor, né? Não, É, e até eu acho que porque. tem um case muito legal, caso, Lucas, porque olha a nada que tu acabou de nos narrar, né? Tu começa na empresa da família, no nível de estagiário. É sempre uma comunicação próxima, um envolvimento próximo com a empresa, que vai trazendo essa experiência e vai galgando e te transformando nessa liderança que hoje enxerga uma multidisciplinariedade, que está sempre se preparando mais. Vendo aqui um pouquinho de fora, e também porque a gente já se conhece, uma liderança empresarial com uma super consciência, uma idade muito, muito jovem, né? Tá super jovem, o que Sim. não se vê tanto em terceiras gerações, né? É um papel, assim, difícil de ver construído. Então, acho que é um case super legal que a gente tem aí do quanto essa proximidade gera realmente uma liderança consciente dos steps que tem que ser tomados, né? É. É realmente nesse ponto eu estou acostumado estava, né, acostumado sempre a ser o mais novo do lugar de boa parte dos lugares que eu frequento. Mas é interessante e é legal. Eu acho que esse ponto e essa consciência e a forma de trabalhar também é algo, eu acho que eu sempre busquei, porque a gente passa a maior parte do nosso dia, da nossa vida no trabalho. Sim. Então, pô, que seja um lugar legal, né? Que seja um lugar com pessoas legais, um lugar que a gente consiga se desenvolver, que a gente possa ser escutado, construir algo junto. Então, acho que foi sempre o que eu acreditei. Porque se a gente vai passar tanto tempo dentro, pô, se for um lugar infernal, um lugar que deixa a pessoa infeliz, a vida merece mais do que isso, né? Então, eu acho que esse ponto é algo que eu sempre busquei aqui, claro que quando era mais novo tinha algumas coisas que eu romantizava, hoje eu entendo isso, eu tinha algumas ideias, falava, ah, nossa, mas hoje em dia também, aí tudo vem com maturidade, com tempo, com erros, acertos, né, mas é um caminho. E eu aprendi a gostar. Tinha algumas coisas que eu confesso que antes eu relutava, eu negava a minha parte empresário, e depois que eu resolvi aceitar isso, abraçar, acho que foi muito mais fácil, as coisas fluíram melhor. Bacana, bacana. E na tua jornada empresária, e principalmente agora num ramo eólico, quais estão sendo os teus desafios, assim, olhando até para a reforma tributária, todo esse cenário que a gente está vivendo, como é que tu vê a perspectiva para 2026? E Ah, 27 e 28, porque a gente vai entrar na temática reforma tributária, mas sim. ela A não. gente está vivendo um vale. O meu desafio agora, na verdade, é sobreviver até a retomada do mercado. Já passei por desafios piores, mas infelizmente o mercado eólico no Brasil ele é cíclico. Uhum. Então, a gente agora está num vale, então o mercado eólico está parado. Ele tem praticamente nada, aí estão terminando alguns parques. E a retomada é para ser em 2027. Ah, tem Então, um período aí. a gente tem outros equipamentos, tem outras coisas, mas Uhum. o nosso foco sempre foi o eólico, né? Então a gente está se adaptando, estamos nos ajustando, e aí a gente vai, acho que no segundo semestre já do ano que vem, é para retomar o eólico,
e aí 27 retoma mais com força, 28, aí 29 começa a cair, e aí 2030 a gente volta para o mesmo vale, a E previsão é voltar essas para o mesmo vale. previsões são baseadas em quê, Lucas? Essas demandas do que já tem, a gente teve, chamou, ficou conhecido como Dia do Perdão, então o governo permitiu que fossem cancelados alguns parques e postergar, se não cancelasse, poderia postergar, mas aí quem posterga era obrigado a retomar em 2027, até 2027. Entendi. Então tem, se eu não me engano, em torno de 8,3 giga para ser instalado de parques, e aí por conta disso, né? Mas Quer a dizer, uma gente demanda tem. real represada. É. Mas a gente tem uma série de fatores. A gente tem o gargalo que segue sendo a distribuição deficiente no Brasil, Uhum. então fica produz, a gente tem energia sobrando, mas a energia que a maior parte dos parques está no norte, nordeste, e aí a distribuição ela não chega no sul, sudeste, né, de forma. Então por isso que às vezes tem que reativar algum outro tipo de geração de energia. E então tem isso aí, taxa de juros super alta. Então Sim. a gente tem fabricantes aqui no Brasil, mas dependendo com essa taxa, vale mais a pena importar de fora. Então tem uma série de fator custo, Brasil, complexidades, enfim, é uma junção, né, de alguns fatores que acaba fazendo essas oscilações, né? Sim. E nesse. Desculpa, Paula, pode falar. Não, eu tava ouvindo, né? Mais uma pergunta assim, o que que tu daria de dica, então, para quem tá começando a empreender, considerando a tua trajetória e o mercado e o que tá enxergando de cenário? O que eu gosto. Acho que a palavra cenário, ela ajuda, né? Então, isso é uma técnica, na verdade, também eu aprendi. Eu já fazia, mas não de forma tão estruturada e consciente, mas depois que eu fiz a gestão financeira, em primeiro fazer o business plan. E às vezes tem nomes que parecem algo mais complexo, mas assim, é entender o quanto realmente precisa, né, de valor para empreender e aí fazer algumas projeções para frente, e aí sempre em três cenários. Pô, legal, o que é o cenário otimista? Deu certo. Um cenário realista, um pouco mais pé no chão, né? Considerar as coisas ali que foram bem, foi ok. E um cenário pessimista de, meu, não deu certo. Porque no momento que a gente faz esse exercício, a gente consegue, principalmente eu gosto bastante do pessimista, mas mais porque ele, no sentido de preparo, né? Então a gente entender, tá, o que é o pior cenário que pode acontecer? E aí se preparar para aquilo. A tendência é que aquilo não aconteça, mas a gente está preparado para isso, né? Então eu acho que esse é um dos principais pontos. E isso ajuda também um pouquinho na ansiedade. Então, que eu já tive situações bem complexas, né? Na verdade, eu tenho agora também uma viagem que eu marquei em cima da hora por conta de eu preciso ter uma reunião, então eu estou negociando o contrato, aí tem algumas questões aí que surgiram alguns riscos, então eu preciso realmente sentar e conversar. E aí, isso tudo em alemão e uma série, algumas complexidades, mas eu tive alguns dias que eu fiquei ansioso, só que eu pensei, tá, calma, o que é o pior que pode acontecer? Então, esse é um ponto que eu gosto bastante porque é, ele traz a valor presente e dá uma acalmada, porque às vezes a gente olha e fala, tá, o pior vou perder o contrato. Tá, é ruim? Claro que é ruim, né? Ninguém, ou sei lá, vou ter prejuízo. Ninguém gosta de ter prejuízo. Mas no fim, um pouco contrastante, mas teve um livro de negociação que eu li que ele teve uma frase que eu gostei bastante, claro que o cara ele é considerado um dos maiores negociadores, mas ele largava o cara de helicóptero no meio de guerrilha, de coisa, então ele tinha um risco real de vida. E aí ele trazia esse questionamento de eu vou sair vivo dessa? Então, assim, eu gosto disso porque às vezes traz a ver, tá, calma, o que é o pior que eu vou sair vivo? Vou. Então tá tudo bem, eu não vou passar fome, eu não vou ficar na rua, eu não vou. Então dá uma sentada, né, nas emoções e fala, tá, tudo bem, então deixa eu me preparar e aí vem a questão dos cenários, né? Entender, tá, o que é o pior que pode acontecer, quais os caminhos. Então é um exercício que eu gosto bastante e até para minha vida pessoal, né? Acho que tanto as escolhas pessoais que eu fui fazendo e profissionais,
Eu sempre gosto e aí, às vezes, muitas vezes era papel e caneta mesmo também. Eu desenhava, ia fazendo um fluxograma e falava, tá, veio para cá, deu certo? Sim. Ah, então daqui eu posso para cá, para cá, para cá. Não, não deu certo. Ah, então daqui eu posso seguir para cá. Que aí facilita, né? E aí no momento de uma conversa, que é o caso, então eu vou essa semana minha ideia é preparar para uma conversa difícil, entender os cenários, juntar as informações que eu tenho, meus pontos fortes, os fracos, e aí chegar realmente preparado, né? Então é o que eu vejo que essa é um exercício, né? Para quem quer empreender, é sempre um exercício legal de se arriscar, mas também ter um pé no chão e ter algo preparado para que não. Acho que o risco nunca pode colocar realmente sei lá, o patrimônio, o estilo, ou a vida, como é que eu vou dizer? Não pode deixar a pessoa em dívidas, né? Ou, fui empreender e só me ferrei, não deu certo e agora estou devendo, CNPJ ferrado. Assim, acho que esse tipo de risco não calculado é o que eu não recomendo. Por isso que eu acho que é Legal. interessante. É trazer o sonho do papel, né? Um pouquinho. Exato, Isso exato. parece tão rotineiro, que tu tá trazendo uma coisa assim, parece tão óbvia, né, Lucas? Assim, tu tá dizendo assim, gente, é se planejar, né? Avaliar cenários para tomar decisão, saber que nem tudo tá nas tuas mãos e quando algum imponderável se manifestar, tu sabe mais ou menos os caminhos. É, Para uma sirene aí. Mas só que é mais, isso é mais exceção do que regra, né? Quem para realmente para se planejar, a maioria das pessoas, e eu muitas vezes também, tu fica ali no vamos que vamos fazer. Eu tenho que atender cliente, eu vou para minha reunião, mas vamos lá, eu vou um pouquinho no improviso, e eu já fiz isso antes. E aí o grau de ansiedade realmente ele vai às alturas e tu executa muito, corre muito, quando na verdade dedicar um tempo aí para o planejamento é realmente essencial, né? que é o estratégico, né? E aí entram pensando Exato. no meio empresarial, que é o conselho, é essa retirada, sair do operacional, parar e olhar de cima, olhar o todo e falar, só um pouquinho. Deixa eu enxergar o que está acontecendo, saber quais são os caminhos, né, coletar as informações necessárias, entender. Ah, mas eu não tenho informação. Tá, mas peraí, então vamos atrás da informação, né? Quais são as informações que a gente precisa? Então, e aí acho que é a mesma coisa para a vida pessoal, né? Então, o que eu gostava muito de fazer, às vezes eu tirava uma manhã, eu falava, não, amanhã de manhã eu vou tirar algumas horinhas aqui, e aí eu deixava o celular de lado, as coisas, acendia um incenso, botava uma musiquinha, fazia um café, sentava na mesa e fazia. Então, assim, é deixar fluir, porque realmente, senão a tendência é o operacional, ele toma conta, né? A gente é engolido. Então acho que esse é um ponto importante. E claro, assim, aí com o tempo a gente fica, cara, que também tem que refazer planejamento. Aí, muitas vezes a gente planejou tudo, a vida foi lá, deu um chute, chutou o balde, falou, tá, agora se vira. Mas eu enxergo isso mais como um guia, né? Não é algo rígido, mas é mais como um guia de, tá, eu sei para onde eu estou indo. Então eu tive que diversas vezes refazer o planejamento, mas eu sei a direção. E eu algumas vezes olhei os caminhos, então dá para entender. E foi muito legal, porque já aconteceu de enfim, conseguir conquistar algumas coisas, olhar, e aí o próprio que eu estou vivendo hoje. E eu encontrei o planejamento, eu falei, caraca, mas peraí, tá aqui, tá planejado. Eu cheguei de uma forma diferente, mas uma série de coisas que eu vivi tá aqui. Então foi muito legal de já ter esse exercício de olhar para algo que eu fiz há anos atrás, planejei e falar, nossa, tá, mas. E aí que eu me dei conta, eu falei, caramba, eu tô vivendo o que, sabe? Então, isso é outra coisa, né? A gente esquece, às vezes, de comemorar, de olhar para onde a gente já chegou, porque aí tem novas metas, novos planejamentos, tem novo não sei o quê, e a gente fica nessa e esquece de olhar, às vezes, e falar, meu, peraí, mas eu cheguei onde eu sonhei. Eu cheguei, eu conquistei o que eu queria. Então, claro que tem novos objetivos, mas acho que isso é É, legal. mas Legal. isso está muito linkado com o que tu falou, que o trabalho tem que ter prazer, né? Então, e tem que ser bom, já que a gente dedica tantas horas. E ele faz parte, eu acho que ele é um dos principais aspectos de realização pessoal, né? Sim. O trabalho, o desenvolvimento profissional, o sucesso profissional. E daí, se tu não comemorar, não tem graça nenhuma, né? Então, ter marcos, acho que essa é também o bacana de ter algumas metas, porque quando tu alcança, tu realmente tem ali um momento importante de comemoração. É. E, mas é bem legal essa tua deixa do planejamento e ter consciência disso e realmente bloquear a agenda, porque não é algo que acontece no tempo livre, Não, né? não. Assim,
Não é algo que, se não for intencional, não vai acontecer. É, Exato. exato. Porque senão é muito fácil. E de preferência deixar o celular longe, assim, porque senão é muito fácil abrir o Instagram, daí abre o TikTok, abre sei lá o quê, aí olha a notícia, olha, Não, vem, ou aí já olhou o ar, tem cliente que escreveu, tem então. não precisa ir tão longe, é só olhar o WhatsApp e pronto. Acabou a programação, Exato. acabou a intencionalidade. Então, e aí avisar, né, uma outra pessoa estratégica, sei lá, tem tal pessoal, ó, daqui até tal hora eu tô incomunicável, me liga se for urgente, aí beleza, mas se não, se Não vira vou aí. dormir Então, nesse horário. é, exato, é Legal, Edu. importante. Nossa conversa, porque o nosso horário aqui já está se aproximando. O que que tu gostaria que tivesse te dito antes de tu te tornar sócio de uma empresa? Antes de tu começar a empreender? Hum, nossa, pergunta, tô Difícil. pensando, então, e eu tô pensando em uma resposta mais curta, assim, porque senão vai longe, mas eu acho que é muito essa visão, né? Como eu passei por uma situação já realmente que tive um contraste muito grande de um dia né, falecer um amigo e no dia seguinte eu acordei com R$ 70 na carteira e a empresa para tocar as coisas pessoais tudo e aquela situação toda de, tá, e agora, né? O que eu faço? Eu tive esse contraste muito grande. Então eu acho que é muito nisso de que é uma coisa que eu carrego bastante, assim, tudo é aprendizado. Né? Se a gente estiver disposto a olhar com esses olhos, né? Então é realmente, pô, vai dar tudo certo, mas não do ponto de vista de otimismo romântico, sabe? Ah, vai dar tudo certo. Sim. Não. Mas se a pessoa tiver uma tranquilidade e acho que um ponto importante também é invista em si mesmo, né? Porque a gente nunca vai. Tá, eu acho que é isso. A empresa ela é diretamente proporcional também ao dono. A gente consegue saber muito sobre o fundador ou o dono pela cultura da empresa. Então, eu acho que seria isso, né? Eu acho que o investimento em si, em conhecimento e autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a curva de retorno dele, ela é exponencial. Então, eu acho que é muito nessa linha. Muito bacana, muito Excelente. bacana. Faz todo sentido. E a gente realmente é nítido tu ver que uma empresa com uma cultura forte tem uma cultura do seu fundador, do dono ou do principal empresário, e ela é realmente diretamente relacionada com a capacidade de entrega, capacidade de relacionamento, autoconhecimento. E realmente a empresa vai passar por desafios, vai ter necessidade de mudar de produto, mudar de serviço, mas se tu tiver uma liderança forte, com capacidade realmente de pivotar, de se adaptar, a tendência é que em algum momento, de alguma forma, vai ter sucesso. É, exato. Uhum. Então é direcionando o leme, né? Do barco. É conseguir, às vezes precisa jogar a âncora, tá, peraí, vamos parar um pouquinho, agora segue. Mas aí acho que entra nisso, né? Porque reflete diretamente na equipe, né? Com certeza. Então, acho que esse é o principal. Enxerga a cultura da empresa é algo que existe, queira ou não, né? Seja a cultura que a pessoa quer ou não, mas aí dá para construir uma cultura de forma intencional, né? Uhum. Excelente. Não, foi ótimo, Lucas. Nossa, vários insights super importantes. Eu poderia ficar um dia inteiro te escutando, já sabe que eu sou muito tua fã enquanto empresário e tudo mais. E tudo ou mais de fato, né? Porque o Lucas é um excelente músico, então também sou muito fã desse lado dele. Foi um prazer. Foi uma conversa muito enriquecedora. Quero te agradecer pelo teu tempo. Lucas, muito obrigada, prazer. Prazer contar aí com a tua experiência e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Adorei conversar Obrigada. com vocês também um pouquinho. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.